Bom dia! Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje é dia 15 de janeiro. Bora lá para o nosso devocional? Sente-se em uma cadeira confortável, respire profundamente, relaxa, solta o peso dos seus ombros, se acalma. Se você estiver como eu, em um lugar que tenha um pouco da luz do sol, aproveita para tomar o sol da manhã. Respira profundamente e agora, com gratidão em seu coração, entregue a Deus 3 coisas pelas quais você é grato. Diga a Ele: Pai, sou muito feliz e grato por. E diga a Ele 3 coisas pelas quais você é grato. Respire profundamente. Sinta a gratidão em seu coração. Um sorriso no rosto vai te ajudar. Agora, mentalize a luz de Deus que vive dentro de você. Mentalize que essa luz vai se expandindo dentro do seu coração, aumentando cada vez mais até tomar conta do seu corpo todo. Essa luz ilumina você, deixa você mais leve. Afinal, é a luz divina. Agora, uma luz que vem dos céus se conecta a você. Essa luz vem de Deus e tem a capacidade de purificar nossos pensamentos, nossos sentimentos, purificar o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico, eliminando todas as máculas que possam existir em nosso corpo. Sinta o seu corpo sendo purificado e a sua luz ficando cada vez mais fortalecida, mais forte, iluminando cada vez mais a sua luz. Agora encaminhe a sua luz para alguém que você deseja ajudar no dia de hoje. Qualquer pessoa. Pense em uma pessoa e imagine que a luz que sai de você vai até essa pessoa. Não importa a distância, não importa o local, não importa o horário, não importa nada. Apenas mentalize essa pessoa e envie luz para ela, para que ela seja iluminada por você. A luz de Deus que está passando através de você agora vai chegar até essa pessoa. Continue respirando profundamente, sinta-se leve, sinta, cada vez que você envia luz para outra pessoa ou para outras pessoas, a sua luz fica mais forte. Quanto mais você compartilha, mais a sua luz é fortalecida, porque Deus é uma fonte inesgotável de coisas boas, de bênçãos. E quanto mais você compartilha bênçãos, mais bênçãos entram em sua vida. Agora, profetize na vida dos seus, na vida do seu marido, da sua esposa, na vida do seu cônjuge, do seu namorado, na vida do seu pretendente, na vida dos seus filhos e filhas, na vida do seu chefe, na vida dos seus funcionários, na vida de todas as pessoas que você deseja. Profetize na vida delas. Profetize no seu trabalho. Profetize no seu empreendimento. Diga coisas boas sobre o seu trabalho, seu empreendimento, sobre os seus negócios, sobre suas ideias. Apenas profetize. Sem julgamento algum. Sem pensar: o que será que vão pensar de mim se eu disser isso sobre o meu trabalho? Não se importe com o que as outras pessoas vão pensar sobre o que você pensa ou sobre o que você fala. O importante é o que Deus acha de você. Somente Ele pode te julgar. Agora, entregue a Deus
seus 3 pedidos para o dia de hoje. Pedidos pessoais. Qual área da sua vida que você deseja ajuda divina? Qual área da sua vida que você deseja que Jesus abençoe? Enquanto isso, eu farei uma oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Pai, que o Senhor possa permanecer com a gente, não somente no nosso devocional, mas em todos os momentos do nosso dia. Por favor, Pai, em nome de Jesus, permita que o Espírito Santo nos abençoe. Permita que ele fique com a gente, e não somente através de palavras, e somente nesse devocional, mas também através de atos. Nós possamos provar às outras pessoas que existe um Deus muito maior do que nós e que é benevolente, que está aqui sempre presente em todos os momentos de nossa vida. Amém. E agora, vamos para a nossa leitura de hoje. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura, não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías, capítulo 43, versículo 19. Deus Pai nos oferece oportunidades todos os dias para trazer transformação à nossa realidade. Por isso já é hora de deixarmos o passado no lugar certo e abraçarmos o presente com fé. Não fomos criados para uma vida mediana, mas para viver plenamente os extraordinários sonhos de Deus para a nossa vida. Os céus já estão abertos e a mudança que você tanto procura está mais próxima do que imagina. Mas para isso, devemos olhar para frente. Quando olhamos para trás, vemos o que passou, as vitórias e também as derrotas. Mas o presente é um novo tempo concedido por Deus, repleto de novas oportunidades. Devemos deixar o passado com seus erros e acertos no seu devido lugar, levantar a cabeça e viver o hoje em direção a um futuro de grandes transformações e mudanças. Costumo dizer que não há como colher novos frutos plantando as mesmas sementes. Por isso é necessário tomarmos novas decisões, deixarmos velhos hábitos para trás e caminhar em obediência e em direção aos propósitos de Deus. Não podemos mais perder tempo tentando viver da nossa maneira, sem consultar a Deus e submeter todos os nossos sonhos ao Pai. Não se preocupe com suas limitações e não tenha medo. Deus Pai deseja fazer coisas extraordinárias em você e por meio de você. Ele o capacitará para cada nova estação, mas para isso é necessário confiar, manter as expectativas elevadas, sair da zona de conforto e dar passos de fé, porque Ele tem planos grandiosos para a sua vida. Vamos juntos? Palavra-chave de hoje: transformação. Leitura bíblica, Êxodo capítulo 11. Moisés anuncia a 10ª praga. O Senhor Deus disse a Moisés: Vou mandar só mais um castigo sobre o rei do Egito e sobre o seu povo. Depois disso, ele os deixará ir. Na verdade, ele expulsará todos vocês. Porém agora, diga aos israelitas, homens e mulheres, que peçam aos seus vizinhos e vizinhas joias de prata e de ouro. E o Senhor fez com que os egípcios respeitassem os israelitas. De fato, os funcionários do rei e todo o povo consideram Moisés um grande homem. Então Moisés disse ao rei: O Senhor Deus diz: perto da meia-noite eu vou passar pelo Egito, e no país inteiro morrerá o filho mais velho de cada família, desde o filho do rei, que é o herdeiro do trono, até o filho da escrava, que trabalha no moinho. Morrerá também a primeira cria dos animais. Em todo o Egito haverá gritos de dor
como nunca houve antes e nunca mais haverá. Mas, entre os israelitas, nem mesmo um cachorro latirá para uma pessoa ou um animal. E assim, vocês ficarão sabendo que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. E Moisés continuou: Então, todos estes seus funcionários virão me procurar e se ajoelharão diante de mim, pedindo que eu vá embora e leve todo o meu povo. Depois disso, eu sairei. Moisés saiu muito zangado da presença do rei. Então, o Senhor Deus disse a Moisés: O rei não vai dar atenção a vocês para que eu possa fazer coisas espantosas no Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas coisas espantosas diante do rei do Egito. Porém, o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e este não deixou que os israelitas saíssem do país. Vamos falar hoje um pouquinho sobre as 10 pragas do Egito e entender por que cada uma delas aconteceu? Você nunca se perguntou por que sangue no rio? Por que sapos que saíam do rio? Por que sapo? Não poderia ser outro tipo de animal? Por que tinha que ser, por exemplo, piolhos e moscas? Por que tinham que ser gafanhotos e assim por diante? Cada uma dessas pragas tem um sentido para os egípcios. Então, por isso que Deus escolheu a dedo cada uma dessas pragas. Ele não escolheu aleatoriamente, tinha um sentido do motivo de Deus usar cada praga. Primeira delas, o sangue que sai do rio, a água do rio Nilo se torna sangue. Segundo, as rãs saem do rio Nilo. Se nós formos separar as 10 pragas, elas estão separadas em 5 grupos. 2 pragas cada um dos grupos. O primeiro grupo seria as 2 primeiras pragas, seria sangue no rio Nilo e as rãs que saem do Nilo, as 2 vindo do Nilo. Por quê? Porque eles acreditavam que o rio Nilo ele era uma divindade. Por que eles acreditavam nisso? Porque no deserto nós temos poucos rios e um dos maiores deles é o rio Nilo. E em volta do rio Nilo você tem árvore, você tem vida, você tem pastagem, graças às árvores você tem pássaros, você tem outros animais que vêm beber do rio. Ou seja, você consegue fazer plantações. Na cabeça deles, o rio Nilo trazia vida. Então eles acreditavam que o Nilo era uma divindade, era um tipo de um deus na cabeça deles. Tá? Então por isso que Deus escolhe mostrar para eles que o Nilo não era uma divindade. Então Deus mostra que o primeiro castigo, a primeira praga, vem do Nilo justamente para mostrar para eles que o Nilo não era uma divindade, não era um deus, existe apenas um Deus. Tanto é que depois da segunda praga, quando Moisés fala pro rei, quando você quer que eu intervenha a Deus a seu respeito? E ele fala, amanhã de manhã, ou seja, amanhã no dia seguinte. Porque isso vem uma outra crença dele que eu vou explicar daqui a pouco. Mas ele pede para ser no dia seguinte. E aí Moisés fala para ele, tudo bem, vou pedir para Deus, eu vou orar em seu favor a Deus e vou pedir para ele tirar as rãs do Egito. E só ficarão as rãs, só ficarão dentro do Nilo. Ou seja, novamente ele estava mostrando que dentro do Nilo, o Nilo não era uma divindade. Ele não podia com Deus, porque Deus era supremo, Deus era maior. Então as 2 pragas vêm do Nilo. As outras 2, a número 3 e a número 4, piolhos e moscas. Tá? Piolhos e moscas, elas são insetos. Os egípcios, eles acreditavam que alguns insetos, não todos, eles também eram divindades. Por exemplo, lembra que eu contei sobre colocar uma pedra em forma de besouro dentro do corpo da pessoa, no lugar do coração, para na hora que for passar pelos deuses lá da justiça, ser enganado? Tipo, enganar, né? Eles davam um jeitinho. Nessa pedra eles escreviam várias outras coisas, tá? Eles escreviam magia para enganar os deuses. Não era fácil enganar os caras, não. Eles tinham ali uma forma de enganar, né? Qualquer deus, se for um deus que lógico, não é o nosso deus, né? Era os deus deles, provavelmente eles se deixavam ser enganados ou a magia era muito boa para enganar eles. Mas vamos esquecer esses detalhes porque a gente não é egípcio e eu também tô aqui para falar da crença dos outros. Tô aqui para explicar por quê.
Porque eles acreditavam que alguns insetos, eles eram divindades também. Por exemplo, o símbolo do deus Horus era o besouro. E esse besouro, ele tinha um costume de limpar a própria casa, o besouro, o bicho mesmo. Ele tinha o costume de limpar a própria casa. E o que ele fazia? Ele fazia um monte de fezes e arrastava essas fezes para fora da casinha dele. Então isso fazia com que ele carregasse uma esfera. Ele empurrava a esferinha de fezes de dentro da casa para fora. Ele fazia uma limpeza geral. É daí que vem mais uma crença dele. Espera lá que eu vou chegar nessa crença aí. A próxima peste, a quinta e a sexta, elas são de pestes dos animais, tá? E úlceras na pele dos seres humanos. Ou seja, são doenças. Ou seja, também está ligado à crença dos egípcios, essas doenças. Tá? Eles também acreditavam nessas coisas aí. Que se você não fosse uma pessoa boa, os deuses eles iam deixar você cheio de doenças. Tá? E somente os deuses poderiam tirar essas doenças de você. Vamos lá. A próxima, a sétima e a oitava, são coisas que vêm do céu. Os egípcios também acreditavam que nos céus morariam os deuses moravam no céu. Tá? Tinha os deuses do céu e tinha os deuses das trevas, que viviam no subterrâneo, eles acreditavam nisso. Tá? Então a chuva de pedra vem do céu e a nuvem de gafanhotos também ela vem do céu. Deus traz uma nuvem de gafanhotos, então se mostra que vem dos céus. Então ele separou isso, mostrando que dos céus pode vir tudo aquilo que Deus fez o céu, Deus fez o universo, Deus fez as estrelas. Ele é o Deus supremo, então ele teria controle sobre tudo isso. Ele estava querendo mostrar isso também. A nona e a décima, a nona seria trevas. Lembra que ele deixou tudo escuro por 3 dias? Essa parte das trevas ela é interessante, foi por isso que eu contei sobre o besouro que arrastava o cocôzinho para fora. Por quê? Lembra que eu disse que o besouro representava Horus, o deus Horus? Então eles acreditavam que o Horus, o deus Horus, ele tinha a função de rolar o sol pelo céu. Do mesmo jeito que o besourrinho fazia com as fezes, rolando as fezes para fora uma esferinha de fezes para fora da sua casinha, da onde ele vivia, né, do seu casulo ali, eles acreditavam que o Horus ele tinha essa função, tá? Alguns dizem que era Horus, outros diziam que era o Cap, tinham várias fontes diferentes, mas não vamos nos apegar a quem tinha essa função, tá? Tem algumas paredes das pirâmides que você vê um besouro arrastando, o desenho de um besouro arrastando o sol. Então isso mostra que eles acreditavam nisso. E à noite, eles acreditavam que o sol era colocado num barquinho, e esse barquinho passava por baixo da terra com o sol, tá? Com o Deus ali dentro, o Ra ali dentro desse barquinho. E ele era protegido por outros deuses. E enquanto isso, a terra ficava escura. E quando a terra ficava escura, a serpente, Apófis é o nome dela, é o nome da deusa Apófis, era uma serpente, era representado por uma serpente. Essa serpente, ela era a maldade, então ela podia fazer o que ela quisesse no mundo, enquanto o Deus Sol, o Ra, estivesse no subterrâneo, estivesse escondido. Então, era de um costume dos egípcios nem sair à noite, eles não passeavam à noite. Não existia essa história que a gente faz, sabe? Vamos passear à noite, vamos sair para um barzinho, vamos tomar um sorvete, tá calor? Essas coisas eles não faziam, tá? Eles ficavam trancados dentro de casa, porque eles acreditavam que a noite era trevas e as trevas eram dominadas pela Apófis. E somente de manhã, no dia seguinte, novamente Horus pegaria o sol e rolaria o sol, ele, com as patas dele, ele rolaria o sol pelos céus até chegar do outro lado. Então eles imaginavam que era dessa forma, tá? Provavelmente eles imaginavam, inclusive, que a Terra devia ser plana, né? Para entrar o sol aqui e sair pelo outro lado. Então eles acreditavam nisso, tá legal? Então por isso que eles morriam de medo das trevas. Então a nona, meu Deus, a nona praga, perdão, a nona praga, ela era trevas, justamente para mostrar que eles tinham medo. E Deus estava querendo mostrar para eles que ele controlava o sol, ele controlava o dia e a noite, não eram outros deuses. Então era um castigo para mostrar para eles que
Deus é que estava sob o controle de tudo. E a última praga também seria o abandono supremo, né? Tanto as trevas quanto a morte dos primogênitos, que é a 10ª praga. A gente não contou ela aqui ainda, não li ela aqui ainda, né? Mas eu vou ler na próxima. Só que no próximo vídeo, depois da morte dos primogênitos, eu gostaria de explicar a Páscoa, tá? Então por isso que eu estou explicando hoje, antes de chegar na 10ª, antes dela acontecer. É que a gente já sabe que ela vai acontecer no próximo capítulo, então eu já estou explicando hoje. Então, tanto as trevas quanto a morte dos primogênitos significa o abandono supremo do Egito. Por quê? Porque os egípcios acreditavam que se ficasse escuro é porque os deuses abandonaram eles. Entendeu? Então é por isso. Tem cada uma tem um sentido. Uma observação que eu gostaria de fazer. A primeira, a segunda e a terceira praga, elas atingiram não só os egípcios, mas elas atingiram também os hebreus, também os israelitas. Eles já poderiam ser chamados de israelitas, né? Porque Jacó foi para lá e Jacó se tornou Israel. Então já eram a tribo de Israel. Então, tanto faz o nome, hebreus ou israelitas, tá bom? A primeira, a segunda e a terceira praga atingiram eles. Por que as outras não atingiram e somente as 3 primeiras? Olha, eu não sei explicar o motivo correto. Mas na 10ª praga vocês vão ver algumas informações que talvez me leve a entender que os israelitas, eles tinham costumes dos egípcios também. Lembra que eu falei? Eu sou brasileiro que moro no Japão há 24 anos. Os meus filhos nasceram aqui. Eles foram em escolas japonesas, creche japonesa, escola, a primeira escola, a segunda escola, a terceira escola, se formaram no Japão. Então, ou seja, nós temos costumes japoneses. Um dos costumes que eu falei que nós temos aqui em casa é de, ao entrar em casa, nós tirarmos o sapato. Dentro de casa, a gente só fica ou com uma chinelinha que é feita para usar dentro de casa, ou a gente fica descalço, de meia. Por quê? Porque isso é um costume japonês, não trazer sujeira de fora para dentro de casa. E tem outros costumes, por exemplo, tomar chá, comer uma panela cheia de legumes, cozido, um cozidão que a gente faz, senta em volta de uma panela gigante e fica todo mundo comendo em volta, batendo papo. São coisas que japoneses fazem, tá? Comer sushi, essas coisas assim, são costumes japoneses, concorda? Ou seja, nós pegamos esses costumes japoneses. E muitas maneiras de se falar também. Tem muitas coisas, tem muitas maneiras que quando eu estou conversando com brasileiros que moram aqui, que eu falo diferente. A gente conversa diferente um com o outro, por quê? Porque a gente já está acostumado a usar uma certa forma de falar, uma certa maneira de se dizer. Da mesma forma que Deus falou para Moisés que eu vou endurecer o coração dele. Já era um termo usado pelos egípcios. Então, da mesma forma, eu aqui no Japão, minha família também, e todos os brasileiros que vivem aqui há muito tempo. Então, na primeira, segunda e terceira praga, eu acredito que elas aconteceram com os israelitas, por quê? Porque eles também tinham certos costumes. Por exemplo, as pragas que vieram do Nilo também aconteceram. Na verdade, na Bíblia não está escrito que aconteceram com os israelitas também. Não está escrito isso. Mas está escrito que aconteceu em todo o Egito. Se aconteceu em todo o Egito, então a região de Gósen, que era onde os israelitas viviam, também deve ter acontecido, né? Não está excluindo a região de Gósen. A partir da 4ª praga, que seria as moscas, né, até os piolhos, também não está escrito que estava excluindo a região de Gósen. A partir da 4ª praga em diante, é que Deus fala que eu farei diferença entre os egípcios e os israelitas, e a região de Gósen não será atingida. Ou seja, até a terceira, a impressão que se dá é que eles também sofreram. Não tenho certeza disso, tá? Não está escrito que eles foram atingidos, mas está escrito todo o Egito. Então eu acredito que seja todo o Egito, né? Se está escrito dessa forma. Se eles foram atingidos, eu não tenho certeza, eu acredito que seja simplesmente por quê? Porque eles também tinham costumes. Tanto é que na 10ª praga, Deus vai pedir para eles fazerem algo na porta da casa deles. Deus vai pedir para eles fazer uma marca com sangue no batente da porta.
na parte do lado, na parte lateral e na parte superior. E aí entra outra cultura egípcia. Eles acreditavam, lembra que eu falei que eles acreditavam que à noite o sol estava escondido e as trevas dominariam, a Apófis poderia fazer a maldade o quanto ela quisesse? Na porta da casa deles, eles escreviam magia, palavras de magia. E essas palavras faziam com que o mal não conseguisse entrar dentro da casa deles. Então eles ficavam dentro de casa, eles achavam que eles estavam seguros, porque no batente e na parte de cima da porta tinha um monte de palavras em egípcio, estavam ali magias, são palavras mágicas que eles usavam. Tá? Eles acreditavam nisso. E Deus pede para Moisés e Arão falar para todos os israelitas, depois de matarem o cordeirinho, pegarem o sangue dele e passar na porta, no batente, tanto na lateral quanto na parte de cima. Ele não fala para apagar a magia do egípcio, ele não fala isso na Bíblia. Mas se a gente vai estudar a cultura egípcia e vai ver, os arqueólogos descobriram várias portas e essas portas todas elas tinham esse negócio escrito na frente. Tem muito detalhe que eu tô pulando, tá, gente? Para não ficar um vídeo longo demais. Eu tento sempre fazer vídeos mais curtos aqui, porque isso é um devocional, não quero ficar 3 horas com vocês aqui explicando. Mas, hoje em dia, já através de vários estudos, eles mostram que os egípcios faziam isso. Eles tinham o hábito de escrever palavras mágicas no batente da porta para evitar que o mal entrasse. E aí Deus pede para eles passar sangue na porta. E aí é quando um anjo da morte vem e aonde tivesse o sangue, ele ia ver e falar, aqui tem israelita, e então aqui nessa casa eu não vou entrar para matar a família toda. E aí ele entra apenas nas casas que não tinham o sangue. Eu acredito, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acredito que algumas famílias israelitas, provavelmente não foi 100% dos israelitas que voltaram, né? Na Bíblia não diz que 100% dos israelitas voltaram, conseguiram fugir do Egito. Talvez algumas tivessem acostumadas lá, tivessem negócios no Egito, já tivessem, sei lá, uma vida próspera e quisessem ficar por lá. E aí talvez não tenham usado o sangue do cordeiro para escrever na porta e morreram naquele dia. Não posso dizer isso. Mas uma coisa que a gente pode pensar se a gente fosse nos dias de hoje, se alguém mandasse evacuar uma cidade, não é muito comum que uma parte das pessoas não queira ir? Ah, não, eu vou ficar aqui porque eu não quero ir. Para mim tá bom do jeito que tá. Eu sou escravo, mas tá tudo bem. Então, a gente não sabe dizer com certeza se todos os israelitas saíram do Egito, tá? Depois eles falam uma quantidade enorme aqui de pessoas que saíram, né? E o tempo que eles ficaram 430 anos, tá anotado na Bíblia também. Acho que no capítulo de amanhã a gente chega lá e você vai poder confirmar isso aí, tá bom? Vou ficando por aqui. Hoje eu quis trazer mais informações, e eu gosto de trazer essas informações porque eu estou estudando arqueologia bíblica, junto com o curso de teologia, tem arqueologia bíblica, tem hebraico, tem grego, tem um monte de curso lá que eu estou fazendo, e são informações interessantes, né? Porque eu sempre fiquei me perguntando, por que sangue do Nilo? Por que não podia ser outra coisa? Por que não podia virar barro? Por que não podia virar petróleo? Sei lá, por que não podia virar outra coisa, mas sangue, né? Sangue representa a vida, né? Então, cada uma das coisas, eu sou um cara que questiona muito, por que isso e não aquilo? Por que foi feito dessa forma? Entende? Inclusive, quando eu vi pela primeira vez que eu endurecerei o coração de Faraó, alguns estudiosos acreditam que essa frase, eu endurecerei o coração de Faraó, é que nem aquela frase que a nossa mãe fala pra gente quando a gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Imagina que a criança tá ali. Eu, quando era criança, começava a comer muito chocolate, minha mãe já chegava e falava, não vai comer a caixa inteira, hein, moleque? Então, e às vezes eu falava, tipo, vamos supor que eu teimasse. Eu não era um garoto muito teimoso, mas imagina que eu teimasse e falasse, eu vou sim, eu tô com fome, eu tô com vontade, é Páscoa, eu ganhei tudo esses chocolate aqui, eu vou comer tudo. A minha mãe provavelmente olharia pra mim e falaria assim, você vai comer, então eu vou fazer você comer. Entendeu? Tem alguns historiadores que dizem isso, que Deus diz, eu vou endurecer o coração de Faraó, primeiro porque era um termo usado na época,
Inclusive Jesus usa esse termo no futuro, tá? Depois eu mostro para vocês aonde. Mas é como se a minha mãe dissesse para mim: "Ah, então eu vou fazer você comer essa caixa inteira", entendeu? Ela não queria que eu comesse, mas ela falou: "Então, você vai comer? Então você vai teimar, moleque? Então toma aqui, então você vai comer essa caixa inteira até passar mal, até virar o zóio". Então, tem gente que explica dessa forma, tá? Eu não tenho certeza, tá? Eu sei que se Deus fez, é porque algum motivo ele tinha para fazer. Ele não ia fazer do nada, não ia fazer simplesmente porque, não tem nada para falar. Ele fez por algum motivo, inclusive ele usou um termo da época. Eu acredito que se Deus hoje fosse falar, sei lá, com alguém que mora na periferia, ele ia falar os termos que a pessoa entende. Se ele fosse falar com um advogado, ele ia falar com os termos que o advogado entende, entende? Eu acho que Deus, tenho certeza que Deus ele se comunica com a gente da forma que a gente entende. Então ele falou com Moisés de uma forma que Moisés entenderia. E eu também não fico pensando muito, por que Deus endureceria de propósito o coração de Faraó. Eu acredito que cada uma dessas pragas tem um motivo. Era um povo que não acreditava em só um Deus, eles não acreditavam em só um Deus, eles acreditavam em Deus para tudo, tinha Deus para todo lado, tinha sei lá quantos mil deuses lá eles tinham, e eu acredito que Deus queria mostrar para eles, olha, existe um Deus só. Essa galera que vocês estão aí reverenciando, que vocês estão aí adorando, não são deuses de verdade, só existe um Deus. Então, acredito que essa é a grande lição que a gente pode tirar. E uma coisa que a gente pode trazer para a nossa vida também, né? Às vezes a gente fica se perguntando por que aconteceu tanta coisa ruim. Tá acontecendo coisa ruim comigo. Por que acontece tanta, vamos dizer, eu não gosto de falar essa palavra, mas coisas chatas, vamos dizer assim. Eu não gosto de falar aquela palavra que começa com des. Então, que depois vem a graça de Deus, sabe? Então, eu não gosto de usar esse tipo de palavra. Então, olha só. Às vezes acontece e a gente fica pensando, mas por que será? Por que será que está acontecendo? Será que a gente está fazendo aquilo que é certo? Será que a gente não está aí adorando? Vou contar um testemunho meu para você, tá? Eu moro no Japão há muito tempo, então com certeza eu já fui em vários templos. Os templos aqui são lindos, são bonitos pra caramba. Tem templo budista, tem templo shintoísta. E por curiosidade, muitas vezes eu entro lá e é um silêncio, é uma calma, uma tranquilidade, cheio de árvores, cheio de sombra. É ideal para quem gostaria de ficar em silêncio. E muitas vezes, aqui perto da minha casa tem um, muitas vezes numa caminhada minha, depois de uma caminhada, eu sento num banquinho dentro de um templo desse, não exatamente dentro do templo, dentro da área do templo, né, onde tem um monte de árvore ali. E várias vezes eu sentei lá e fiquei olhando pro templo assim, e eu perguntei para Deus, Pai, você tá aqui também? Porque o templo tá aqui há milênios. Ele tá aqui tem templos aqui no Japão que estão há mais de 1000 anos. E como que ele tá em pé se não fosse de Deus? Como que ele tá em pé se Deus não autorizar? Está cheio de bonequinho aqui, as pessoas estão adorando bonequinhos, tem um punhado de bonequinho diferente aqui, e aí eu fico olhando para aquilo e pensando, sem julgamento nenhum, sem julgar a religião do próximo, sem julgar a religião do outro, ali olhando para aquilo tudo, mas de qualquer forma, sempre que eu pergunto para Deus, Ele fala comigo, e eu sinto que Ele está me ouvindo. Muitas vezes as minhas perguntas não têm resposta, mas eu sinto que Deus está me ouvindo, entende? E às vezes eu paro naquele templo, olho, e aí eu sempre me pergunto, será que eu também não estou fazendo o mesmo que os egípcios fizeram? Entrando num templo que não deveria entrar, olhando para estátuas que não deveria olhar, e será que eu estou fazendo a coisa certa? Bom, uma coisa eu digo, eu não fico olhando para nenhuma estátua que eu encontro em templos budistas e reverenciando elas como se elas fossem deuses, isso eu tenho certeza. Desde pequeno, desde criança, eu nunca fiz isso. Mas, às vezes eu olho para aquilo e eu pergunto por que daquilo? Por que as pessoas fazem isso? Como que elas chegaram a acreditar que aquilo era um deus, ou era uma divindade, ou era alguma coisa assim? Então, sem julgamento nenhum. Eu estou aqui para fazer esse devocional e também abrir meu coração para você. Porque muitas vezes a gente tem dúvida, eu tenho dúvidas. Eu não sou o cara cheio das respostas, eu sou o cara que mais tem perguntas. Se você me conhecer pessoalmente, você vai, cara, você tem muita pergunta. A minha mulher, ela fala pra mim, minha esposa fala, nossa, mas você tem pergunta pra caramba, hein?
Eu tenho muita pergunta, eu tenho pergunta pra caramba. E eu não sei a resposta de tudo. Então, eu acredito em um Deus, que é o nosso Deus superior. Acredito no Filho dele, que é o Deus encarnado na Terra, Jesus Cristo. Acredito que nós seremos salvos por ele. É nisso que eu acredito. E você, meu amigo, minha amiga? No que você acredita? Fala pra mim, sem julgamento nenhum. E eu espero que as outras pessoas que vejam o seu comentário também não o julguem, tá? No que você acredita? Fala pra mim. Sem julgamento nenhum. Nós estamos aqui para falar de Deus, falar de coisas boas, falar de uma religião que ama, que prega o amor. Então fique à vontade para escrever seu comentário, tá? Eu sou cristão, beleza? Acredito em Deus e acredito que nós devemos ajudar uns aos outros. Essa é a minha religião. Vou ficando por aqui. Hoje ficou longo pra caramba. Me desculpa por ter ficado tão longo. É que eu queria explicar essa parte das pragas. Eu acho que era muito interessante passar isso para você e para que você possa pegar toda essa informação e deixar ela matutar ela na tua cabeça, mastigar ela, tipo, ruminar essa informação, digerir ela, conversar com outra pessoa e chegar no seu próprio discernimento. Pergunta para Deus também, Pai, me dá uma luz aqui, me entrega um pouco de sabedoria, me ajuda a entender por que o Senhor fez isso dessa forma. Beleza? Vou ficando por aqui, muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.